Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 9 de julho, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Paulina. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 24 ao 33, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele que chamou os 12, ele que instruiu, ele que preparou, ele que admoestou, ele que exortou, ele que orientou os discípulos para a missão, os preparou para a missão. Agora, ele está dizendo: não tenhais medo. Não tenhais medo. O discípulo não está acima do seu Senhor. O que isso significa? Se perseguiram o Senhor, se perseguiram Jesus, vão perseguir também a eles. Mas Jesus está dizendo: não tenhais medo. Em outras palavras, vocês não estão sozinhos. Vejam os pardais. Deus cuida dos pardais, Deus cuida dos pássaros. E Jesus vai dizer: e vós não valeis muito mais do que os pardais? Veja, meu povo. Jesus aqui ele ressalta a importância, o valor que cada um tem diante de Deus. Então, não tenhais medo, disse Jesus aqui no Evangelho. Vós valei muito mais do que muitos pardais. Agora, o que Jesus pede é o quê? Testemunho. Testemunho. E o testemunho também implica, meu povo, em nós defendermos a fé, em nós nos declararmos a favor de Jesus, mesmo diante das perseguições e ameaças. Os discípulos viveram isso naquela época. E nós hoje também, a igreja hoje também. Nós vivemos num mundo em que há perseguição contra os cristãos. Há perseguição contra a igreja. Nós vivemos num mundo onde a palavra de Jesus, já há 2000 anos, ela se cumpre ainda hoje, quando ele diz, inclusive nós ouvimos esses dias também, o mundo vos odeia. O mundo tem ódio das coisas de Deus. Vivemos numa sociedade anticristã. Vivemos numa sociedade que não aceita os valores do Evangelho. E aqueles que os vivem são perseguidos, são rejeitados, são rechaçados. Né? Então, é um desafio viver a fé nos dias de hoje. É um desafio seguir Jesus nos dias de hoje. Mas Jesus está dizendo: coragem, não tenhas medo, não tenhas medo. Deus está do nosso lado. Ah, meu povo, precisamos crer nisso. Mesmo diante de toda perseguição, Deus está ao nosso lado.
O Evangelho vai dizer: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Veja, nosso advogado é o Senhor. Jesus é o nosso advogado. Se nós neste mundo, nós nos declararmos a favor de Jesus, a favor da sua palavra, do seu evangelho, Jesus, diante do Pai, se declarará também a nosso favor. Olha que maravilha. Mas o contrário também vai acontecer, né? Jesus está dizendo aqui no Evangelho: aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, peçamos ao Senhor hoje que Ele nos revista do seu Espírito Santo, da sua força, do poder do alto, de parresia, de coragem, para nós continuarmos intrepidamente anunciando o Evangelho do Reino de Deus a todos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.